Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Aqui é o professor Carlinhos e na aula de hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações, que também são chamadas de expansão marítima europeia. Esse foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre os anos de 1400 a 1600. Aqui você tem a representação de uma caravela, que era o meio de transporte utilizado pelos europeus para realizarem as grandes navegações. As grandes navegações foi quando os europeus eles navegaram em direção ao Oriente. O objetivo dos europeus era navegar em direção às Índias em busca das chamadas especiarias. E aí vamos lembrar que as especiarias eram os temperos usados pelos europeus para dar gosto e conservar os alimentos. Embora os europeus consumissem as especiarias, elas não eram produzidas na Europa, né? Na verdade, as especiarias vinham das Índias. Por isso que os europeus tiveram que desenvolver as navegações para ir buscar os temperos diretamente no Oriente. As especiarias percorriam um longo trajeto, por isso que eram muito caras na Europa no século XV. Aqui você tem a imagem de algumas especiarias, né? Entre elas o cravo, canela, açafrão, o gengibre, noz moscada, alho, sal, né? Então esses são exemplos de especiarias. É interessante porque quando os europeus foram desenvolver as navegações, muitos navegadores tinham medo de entrar de mar adentro, porque eles temiam o que nós chamamos hoje de perigos imaginários, né? Na época acreditava-se que a Terra era quadrada, outros julgavam que ela era achatada como uma pizza, e falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam, incendiando os navios. Nessa imagem aqui você tem a figura de uma serpente, né, de um monstro marinho, que os europeus acreditavam que existia esses monstros que poderiam ameaçar os navegadores, né, as caravelas, caso eles tentassem se desbravar no oceano. E a partir dessas crenças imaginárias, os europeus, muitos deles tinham medo de partir para as navegações do século XV. Aqui você tem, mais uma vez, né, a representação, a ilustração dos monstros que os europeus acreditavam ter no oceano. Então acreditava-se que a Terra era plana e que o oceano terminava em um grande abismo. E os grandes oceanos eram povoados por monstros e serpentes que poderiam, inclusive, engolir as caravelas. O primeiro país a navegar no século XV foi Portugal, né? Então Portugal foi o primeiro país a sair da Europa e navegar em direção à Índia. Por que Portugal foi o primeiro país a navegar, né? Quais foram os fatores? Primeiro, por causa de sua posição geográfica favorável. Vamos lembrar que Portugal está de frente para o oceano, né? Está na esquina da Europa. Segundo, porque Portugal possuía o poder centralizado. Os portugueses eram governados por um rei que investia nas navegações. Existia também a escola de Sagres, onde os portugueses desenvolveram os estudos náuticos, a ausência de guerras, enquanto os outros países europeus estavam envolvidos em conflitos, os portugueses não estavam em guerra. Isso dava tempo e dinheiro para que eles pudessem investir nas navegações. E ainda tínhamos a atuação da igreja, né? A igreja católica também contribuiu para o pioneirismo português, porque havia o interesse da igreja na expansão da fé cristã. Aqui você tem a sequência das viagens dos portugueses. Para chegar até a Índia, os portugueses, então, eles fizeram o chamado périplo africano. Então, eles saíram daqui de Portugal e a ideia era contornar a África, nessa linha destacada na imagem, até chegar nas Índias para poder pegar, então, as especiarias. Aqui você tem a viagem de Pedro Álvares Cabral, representado por essa linha vermelha, né? Cabral saiu de Portugal em 1500 e o objetivo inicial era ir às Índias, né? Chegar até as Índias, em Calicut e nas Índias. E aí Cabral, né, desce pelo Oceano Atlântico e ele desvia-se a rota em direção ao oeste e esse desvio acabaria trazendo os portugueses nesse momento ao Brasil. É aqui que acontece a descoberta para os europeus do Brasil, né? Claro que para os europeus era a descoberta do Brasil, enquanto que para os índios era a invasão às suas terras.
né? Aqui acima do mapa você tem a imagem de Pedro Álvares Cabral. Pessoal, essa imagem é muito interessante porque vai representar a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Quando acontece o encontro entre portugueses e índios dentro do contexto da expansão marítima. Quando o Pedro Álvares Cabral sai de Portugal com suas caravelas, inicialmente o objetivo era ir às Índias, como ele foi, depois que saiu do Brasil, só que antes de ir à Índia, acontece um desvio e aí traz os portugueses até o nosso território. E é nesse momento que acontece o encontro entre os portugueses e os indígenas. A descoberta do Brasil, e aí eu lembro que a descoberta do ponto de vista dos portugueses, né? Para os portugueses foi descoberta, mas evidentemente que para os índios que já moravam aqui no Brasil não era descoberta, era uma invasão ao seu território. Então a ideia de que os portugueses descobriram o Brasil por acidente, hoje nós sabemos que na verdade foi entre aspas, uma descoberta proposital. E aí, além dos portugueses, também nós vamos ter as viagens espanholas, né? Tanto é que, enquanto os portugueses navegavam para as Índias, contornando a África, os espanhóis optaram por outro caminho. O genovês Cristóvão Colombo, representando a coroa espanhola, ele pretendia chegar às Índias navegando em direção a oeste. A ideia de Cristóvão Colombo era dar uma volta ao mundo. A ideia de dar a volta ao mundo realmente estava certa. O problema é que no meio do caminho existia a América, né? E Cristóvão Colombo, ele, ao fazer a navegação em direção oeste, ele acabou descobrindo, sem querer, a América. Uma coisa curiosa é que Cristóvão Colombo chegou à América pensando que tinha chegado nas Índias. Por isso que ele colocou o nome dos nativos de índios, né? Por isso que até hoje índio chama-se índio. O termo índio ele foi criado por Colombo porque ele chamou os nativos da América de índio, porque ele achava que tinha chegado às Índias. Então aqui você tem as navegações espanholas, né? 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Anos depois, Américo Vespúcio comprova a descoberta do novo continente, porque uma coisa curiosa é que Cristóvão Colombo morreu sem saber que havia descoberto a América. E aí depois, Américo Vespúcio, representando a coroa espanhola, ele vai fazer a mesma viagem que Colombo, só que como ele conhecia a Índia, ele acabou comprovando que Colombo não tinha chegado à Índia, que Colombo descobriu um novo continente. E uma coisa curiosa é que, em homenagem a Américo Vespúcio, o novo continente recebe o nome de América, que é interessante que a homenagem foi feita a Américo Vespúcio, né, que comprovou a descoberta do continente. E não a homenagem não foi feita a Colombo, que foi o grande descobridor. E aí você tem também a viagem de Fernão de Magalhães, ele que realizou a primeira viagem de circunnavegação, né? Ele foi o primeiro a dar a volta ao mundo. Fernando Magalhães foi o primeiro a sair da Europa, né, contornar o mundo e chegar à Índia. É interessante porque Portugal e Espanha, ao realizarem as navegações, tanto os portugueses quanto os espanhóis assinaram os dois tratados. Primeiro, a Bula Intercetera, que era uma linha imaginária, que vocês estão vendo aqui no mapa, né? Que dividia as terras entre Portugal e Espanha a 100 léguas de Cabo Verde. Então você tinha aqui a ilha de Cabo Verde, media 100 léguas e traçava uma linha imaginária. As terras à nossa esquerda pertenceriam à Espanha e à direita a Portugal. Portugal reclamou essa divisão e aí eles assinaram um novo acordo, que era o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia aqui a América, certo? Numa linha imaginária, a 300 metros, desculpem, a 370 léguas de Cabo Verde. Então aqui você tinha divisão da América pelo Tratado de Tordesilhas. Todas as terras que ficassem à esquerda, a oeste da linha, pertenceriam à Espanha. E todas as terras que ficassem à direita, a leste, pertenceriam a Portugal. Percebam aqui no mapa que o território brasileiro, né, que ficava aqui à direita da linha, eram os territórios que pertenciam, segundo Tordesilhas, aos portugueses. Vamos lembrar que essa divisão ela ignorou a presença dos índios, né? Portugal e Espanha dividiram a América,
mas não levaram em consideração a presença dos índios, né? Eles não consideraram os índios como donos das terras. Tanto é que a divisão era somente entre os dois países, ignorando a presença dos nativos. E aí você tem as consequências das navegações. As grandes navegações vão deixar como consequências a descoberta de novas terras para os europeus. O Brasil é um exemplo de uma terra que foi descoberta no contexto da expansão marítima. O aumento do comércio, vamos ter o aumento do fluxo de metais da América para a Europa, principalmente o ouro, né? Uma grande quantidade de ouro vai ser extraída da América e levada para a Europa. O comércio, o eixo econômico, que antes da expansão marítima era feito no mar Mediterrâneo, agora passou a se concentrar no Oceano Atlântico. E com a expansão marítima e a descoberta das novas terras, a mão de obra que foi implantada nessas novas terras foi a mão de obra escrava negra de origem africana. Então os europeus passaram a escravizar os africanos para utilizá-los como escravos, né, como escravizados nas novas terras na América. Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso resumo sobre as grandes navegações. Bons estudos, um abraço e até a próxima.